Então já temos o Top Contours aberto em tela, onde nós iremos criar uma nova obra. Então, entrando em criar uma nova obra, nós renomeamos nosso projeto, o projeto chamará EAD, e selecionamos uma pasta de destino para ele. Então essa pasta, sempre para ficar mais fácil para vocês, selecionem a pasta do seu cliente. Então é uma forma de vocês deixarem tudo quanto projeto for no mesmo local. Aí a busca pela informação fica mais simplificada. Defini minha obra, defini a pasta de destino, posso colocar criado por quem, algum comentário adicional, mas a etapa mais importante é realizar a configuração desta minha obra. Nesta configuração, nós falaremos onde foi levantado o nosso projeto e faremos a primeira adequação para a normativa. Uma vez configurado, basta a gente selecionar a configuração criada e alterar o tipo de projeção se não for mais o mesmo fuso. Então, em mostrar, nós fazemos a definição da quantidade de casas decimais. Por normativa, por norma técnica, nós temos que as distâncias elas trabalham com 2 casas decimais, assim como as altitudes. Definimos também a nossa coordenada do tipo UTM para 2 casas decimais e a latitude e longitude para 3 casas decimais, padrão INCRA. Defino a minha hora, então a gente coloca para o fuso do horário de Brasília, que é o fuso padrão brasileiro, e agora podemos partir para sistemas de coordenadas. Esse projeto que iremos trabalhar, ele foi realizado no fuso 24, então ele trabalha no meridiano central 39, por isso eu já coloco o meu sistema de projeção. Caso vocês façam em vários locais, ou vocês criam várias configurações, uma para cada, ou ainda vocês trabalham com uma só e sempre alteram essa projeção. O datum que nós devemos utilizar sempre é o CIRGAS 2000, isso tanto por norma técnica de georreferenciamento e também quanto qualquer outro projeto que vocês vão entregar. Desde 2015 é aceito somente CIRGAS 2000. Então busco o CIRGAS 2000. Como o nosso trabalho ele não é utilizado o geoide em branco, trabalha com elipsoide, e o tipo de coordenadas iremos trabalhar com projeção, ou seja, aquela coordenada de grelha, grid, que é uma coordenada plana. Felipe, por que coordenada plana? Porque quando vocês forem criar o relatório e exportar isso para o Metrical AutoCAD, a interpretação será feita através da coordenada UTM, e lá dentro da plataforma, durante os processos, a documentação será transformada em geográfica. Toda a plataforma CAD trabalha somente com o sistema UTM, o sistema de coordenadas planas. As unidades, que é uma próxima etapa de configuração, elas são dadas no sistema brasileiro, então métrico e o sistema angular grau minuto segundo. O salvamento do nosso projeto pode ser selecionado ou configurado com base na sua necessidade. Aqui estabeleci como 5 minutos, o que é importante que vocês saibam que ele só começa a valer a partir do momento que você dá seu primeiro salvamento em obra. Então, criei a obra, salvei, aí você pode ficar mais tranquilo. Em processamento das linhas, nós mantemos ativado o processamento dos nossos códigos e em ajustamento a gente trabalha com o nível de confiança estabelecido hoje na realidade brasileira, que é de 68%. Você pode pensar, mas tem 95% e tem 99%. Esses outros níveis eles são utilizados hoje fora do país, Estados Unidos, Canadá e parte da Europa. Com base na nossa rede, na nossa densificação em quesitos de RBMC, ou ainda de conhecimento ionosférico, a gente trabalha com um nível de confiança um pouco menor do que fora do país. Mas a tendência é que mais para frente o nosso nível de confiança ele eleve e a gente consegue trabalhar com maior nível de assertividade. Optando por 68% está certo. Tá? Em qualidade de controle, nós introduziremos a qualidade posicional do nosso equipamento. A gente sabe que a melhor, ou melhor dizendo, a pior situação nossa, em termos INCRA, para limite de confrontação, para vértice seco é de 50 centímetros. Aí a gente sabe que o nosso equipamento ele entrega uma qualidade muito melhor do que essa daí. Então aqui em precisões horizontal e vertical, tanto para o método do pós-processado quanto do RTK, vocês podem fazer a adequação com base na sua especificação técnica. Então o meu equipamento ele tinha 1 centímetro de posição horizontal e 2 centímetros de vertical. Por isso está configurado dessa forma. Eu sei que se eu trabalho com estático, a minha precisão ela melhora, então ela vai para milimétrico. Mas eu posso manter o mesmo grau de assertividade, até porque a gente sabe que a tolerância que a gente colocou aqui na precisão da observação ela é infinitamente melhor do que já é exigido em norma técnica. Então nosso controle acaba sendo mais preciso, mais próximo do seu posicionamento. E precisão do ponto, a gente também vai fazer a mesma adequação, com base na informação introduzida anteriormente. Precisão estática e precisão estática na vertical. Não trabalharei com cinemático, até porque esse processamento ele será somente realizado na metodologia de levantamento estático, combinado? Depois disso, entramos em processar GPS mais método de pós-processamento, onde definimos a máscara de elevação. Essa máscara ela pode ser interessante trabalhar com a máscara utilizada em campo. Ela varia por norma técnica entre 10 e 15. Se em campo você usou 11, processa com 11. Se no campo você usou 10, com 10. E assim por diante. De forma que você não elimine a observação rastreada em campo. Até porque você gasta uma energia do equipamento ou de memória do equipamento para que ele salve mais informação. Então respeita a máscara de elevação pela norma técnica e pelo que o equipamento trabalhou em campo.
No sistema, nós podemos fazer a definição de qual constelação ele será processado. Então, num equipamento, no receptor multiconstelação, a gente utiliza a opção GPS+, e se for um equipamento que trabalhe somente com constelação americana, só GPS. Coloco o GPS+, porque o equipamento ele é um GNSS, então a gente trabalha com maior número de rastreios. As observações mínimas em tempo, vamos manter como 60 segundos, a gente pode reduzir ou a gente pode aumentar esse tempo, mas 60 segundos é um tempo considerado interessante para esse tipo de trabalho. E a duração mínima de tempo fixo, então fixa nesse tempo. Feito isso, o que nós fazemos agora, pessoal? Salvamos a configuração, nomeamos ela, vou chamar de 3NTGIR, porque é a terceira norma de georreferenciamento. Clico em OK, entro na minha lista de configurações, vocês vão perceber que agora ela existe, olha só, 3NTGIR, ótimo. Como ela já existe, ela já foi configurada, quando eu clico em OK, eu volto para minha tela de criar obra e aqui em configurações nós buscamos esta obra criada, 3NTGIR. A partir de agora, onde nós clicamos em OK, nós temos nossa plataforma já configurada para essa especificidade. Basta agora entrarmos em obra e dar o primeiro salvar obra. Dei meu primeiro salvar obra, entro em obra, salvar obra como, vamos nomear, vamos chamar de EAD1, por exemplo, salvei. Beleza, a partir de agora eu sei que o meu autosave ele já vai começar a valer. Então aquele salvar automático, ele a cada 5 minutos salva um backup. Qual é o próximo passo? Introduzir os dados. Então eu tenho minha base, vou buscar minha base no formato Hynix, que é aquele formato universal. Se o meu levantamento foi feito com o equipamento da linha Topcon, eu não preciso transformar ou converter ele para Hynix. Eu posso usar o TTP ou TPS, que são os arquivos matriciais do rastreio do equipamento. Mas, caso vocês trabalhem com outro equipamento, uma outra marca, sempre será necessário fazer a conversão para o formato Hynix. Então vou buscar aqui dentro da minha organização de pastas o meu projeto, área de trabalho, ótimo. Eu tenho a minha base, e a base é composta por 3 arquivos, não só a base, mas todo o Hynix. Eu posso selecionar os 3, GNO, abrir ou ainda arrastar. Arrastar, às vezes, é mais fácil, dependendo da quantidade de arquivos que vocês levem. Trouxe a minha base, então a gente já tem ela posicionada. Temos já ela posicionada com base nas suas coordenadas. Então, eixo E e eixo N, certo? Porém, ainda ela não tem a correção do seu processamento. Eu tenho o relatório de processamento visto via PPP, na aula que a gente trata sobre esse assunto. Então, aproveitando aquela aula, aquele relatório, a gente vai corrigir a nossa informação e dar sequência no processo. Quem não assistiu, assista, porque ela serve como complemento desta aula, combinado? Então, eu introduzi minha base. Antes de eu introduzir meu rover, eu já acho interessante fazer a correção da minha base. Então, vamos lá. Cancelo a minha importação, tenho a minha base, tenho as minhas coordenadas rastreadas e tenho, neste documento, que é o resumo de processamento do PPP, as minhas coordenadas corrigidas. Então, qual é a finalidade agora? Buscar esses dados e colocá-los exatamente aqui. Vocês vão perceber que a variação geralmente ela não é tão grande, mas existe uma variação e o processamento ele vem justamente para que tudo fique amarrado. Então eu tenho que sempre fazer essa correção. Primeira correção, coordenadas, elevação e depois a gente altera o modo de controle. Então eu clico 2 vezes na minha malha de coordenadas, ele carrega para nós as propriedades do ponto, mudamos para coordenadas e aí a gente pode fazer a digitação de todas as nossas informações. Perceba o seguinte, a única coisa que variou na coordenada do eixo N foi o pós-vírgula, 0,56. Então, altero 0,86, perdão. Coordenada este, mesma coisa. Tudo que veio antes da vírgula se manteve igual, e aí agora pós-vírgula 809. Vamos alterar, 809. Onde houve uma maior variação foi na altitude elipsoidal do ponto. Foi dado no rastreio como 0,61, só que a processada é de menos 2,54. Então a gente tem que fazer essa adequação. Menos 2,54. Só para ter certeza. 51. Pronto. Configurei, ou melhor dizendo, ajustei minhas novas coordenadas. Aplico e cliquei OK. Olha só, as coordenadas foram alteradas. Qual é o próximo passo? Antes de alterar meu tipo de controle, vamos entrar em ocupações GPS e definir o tipo de antena. O tipo de antena é extremamente importante para que o nosso processamento ele seja feito da forma correta. Então, tipo de antena, nós vamos buscar pelos modelos existentes. Na linha Top aqui a gente já tem uma lista de equipamentos, buscamos por ele. Nosso Hyper, cliquei no Hyper, ótimo. E agora a altura da antena, a altura utilizada durante o nosso levantamento. Eu tenho que é 0,1.495, clico 2 vezes, 1,495. Ele arredondou, porque a gente definiu como 2 casas decimais, estão lembrados? Por isso que ele arredondou. E o método de altura da antena, se ela estava inclinada ou na vertical. Sempre quando vocês trabalharem com tripé, ela é inclinada. Vocês tiram a altura dela
do ponto observável até a lateral. Então a antena ela não fica 100% verticalizada, ela tem uma inclinação. Por isso a gente já faz essa adequação. Então perfeito, defini minha base, com o tipo de antena, altura de antena, trouxe as coordenadas corrigidas e agora eu venho no tipo de controle. Eu tenho o controle tanto vertical quanto horizontal. Não introduzimos as duas informações? Justamente por isso. Clicamos agora em ambos, percebam que a simbologia dele mudou de um círculo para um triângulo, então ele é uma base de referência agora. E a próxima etapa é justamente trazer os pontos do hover. Para fazer isso, obras, importar, ou para quem já estiver mais acostumado, atalho F3 do seu teclado. E buscamos de novo dentro da nossa organização os arquivos de interesse. Peguei aqui meus 3 arquivos Hynix de todo o meu levantamento hover e arrasto para minha área de trabalho. O que vocês vão perceber e que é importante, pessoal, é o seguinte. Não tivemos vetores sendo criados. Esse vetor é um indicativo muito bom de que a base utilizada e os hovers utilizados, eles condizem com o mesmo dia de levantamento. Se eu não tenho o mesmo dia de levantamento no meu processo, eu não montei linha de vetor, então eu não tenho processamento, eu não tenho ajustamento. Tá? Então, se eu fiz um processo, fiz um projeto com 5 dias de campo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vamos pensar dessa forma, fica mais fácil. Tudo que eu levantei na segunda-feira, eu vou utilizar minha base de segunda. Tudo que eu levantei na terça, base de terça. Tudo que eu levantei na quarta, base de quarta, e assim sucessivamente. O que acontece se eu inverter, pegar o levantamento de segunda e tentar processar com a base de terça? Eu não consigo, tá? Então isso é importante. Entrando aqui agora, depois que trouxemos os nossos dados, nós podemos alterar o nome deles, deixa eu entrar em ocupações, podemos alterar o nome deles, já para o nome da plaqueta, caso seja de interesse de vocês, porque pode ser interessante. Porque na hora que vocês importarem o processamento no formato de relatório no Métrica Topo, vocês não precisam renomear os dados. Ou o renomeio pode ser dado também no nosso software de topografia. Aí fica a critério de cada um. Tá? O que é importante? Definir o tipo de antena, da mesma forma que a gente fez para a base, nós fazemos isso para o hover. Tá? Então isso é aplicado para todos eles. Perfeito? E também a gente introduz a altura da antena. Da mesma forma que a altura da antena ela é importante para o processamento da minha base, ela é importante para o processamento do hover, justamente porque ela faz parte da minha rede altimétrica. E segundo o INCRA, segundo o cálculo do SGL, a altitude ela importa e muito para o cálculo em SGL. Então, se eu tenho uma variação ou se eu tenho uma introdução de uma altitude errada, eu posso, dependendo da minha variação altimétrica, afetar tanto no meu perímetro quanto na minha área. Então, sempre, pessoal, tome muito cuidado com isso. Por isso que o preenchimento dessa informação ela é muito importante. A gente sempre costuma comentar a seguinte questão. No escritório e no campo também, a prática ou a pressa, ela acaba sendo a inimiga da perfeição. Por que eu falo prática? Porque muitas vezes quando a gente fala assim, isso daqui eu sei fazer, isso aqui é fácil, você não dá a devida atenção. E na falta da atenção, pode ser que isso gere algum retrabalho em campo ou no escritório. E o que envolve um retrabalho? Gasto de energia, gasto de tempo e, consequentemente, gasto em dinheiro, que é justamente o que a gente não gosta de perder em termos de tempo. As alturas de antena, 2,2. Aplico tudo isso aí, aplico esta alteração para todos eles. E como a minha antena ela foi feita, ou melhor dizendo, meu equipamento ele estava posicionado em cima de um bastão, eu tenho que a minha altura, meu método, ele é o vertical. Ele estava verticalizado, estava 100%. Esperamos que ele estivesse 100% pelo menos na vertical. Por que esperamos isso? Porque se eu tenho um grau de inclinação, eu não consigo levantar exatamente no mesmo ponto onde meu bastão estava localizado e, consequentemente, eu tenho um deslocamento de coordenadas. Então, pode até parecer meio óbvio, mas, às vezes, o óbvio ele precisa ser refletido. Não adianta ter um equipamento que promete entregar em nível de solo 5 milímetros, sendo que eu tenho um bastão que não está aferido e eu não tenho o cuidado necessário ao manipular meu equipamento. Eu tenho que ter um equipamento bom, um bastão aferido e alguém que tome cuidado no manuseio do equipamento. Então é a receita. E vou colocar mais um. Não ter pressa para finalizar o trabalho. Se demorar um dia inteiro, demora o dia inteiro. Mas faça bem feito. Então já fizemos aqui as alterações do tipo de antena, a altura da antena, nosso levantamento. Então qual é a próxima etapa? Processar. Entramos em processar, GPS mais pós-processado. Ele vai fazer todos os cálculos aqui agora, com base naquele padrão, naquela configuração nossa. Percebam que todos os vetores ficaram na cor verde. Então se eu entro em ocupações GPS, o que isso significa? Observação de GPS, desculpe. Significa que o tipo de solução obtido, ele foi fixo. Ele foi fixo. Então é um sinal bom, um sinal muito legal pra gente. Porém, o estado de ajustamento ainda não existe. Ele não está ajustado. A gente tem ele processado, agora falta trazer as informações das nosso ponto levantado, nosso hover, para a nossa base. Então eu entro em processar, ajustamento.
Aqueles critérios utilizados anteriormente, eles são importantes. Aquele critério de qualidade, ele é uma metodologia para esse tipo de resultado. Então aqui nós temos as equações processadas e rejeitadas. Quais foram os que nos deram algum tipo de variação superior àquela estabelecida de 1 centímetro. Então aqui a gente tem o desvio padrão no N deste vértice foi de 2 centímetros, estabeleci como 1, por isso que ele acusou. Aí vocês param, analisam e refletem o seguinte: 2 centímetros é o suficiente para mim? É. Beleza. Posso partir para a próxima etapa. Agora que nós já temos nosso levantamento processado e ajustado, simplesmente vamos criar nosso relatório. Então, relatório, se não tivermos ainda ele criado, vamos configurar um com base na exigência necessária. Então, no novo relatório, vou chamá-lo de métrica topo, e nesse arquivo do métrica topo nós iremos trazer as informações mais relevantes. Quais são elas? Sumário, ocupação GPS e também observação GPS. Combinado, pessoal? Dessas informações, vou colocar aqui já em ordem preferencial. Então, sumário, observação e ocupação. Dentro desses itens, nós buscamos as informações de grande relevância. Esses dados, para a importação, não são válidos. Então, a gente retira eles e introduz os que são importantes. Quais são importantes? Vamos buscar aqui, olha, coordenada malha norte, malha este, elevação. Trouxe para a coluna selecionada. Aplico e ok. Próximo agora, observações GPS. O que é importante para a gente? DN, DE, DZ, que serão nossos desvios. O desvio na horizontal, o desvio na vertical e também o sigma, x, y e z. Passo para o lado das colunas selecionadas. Aplico e ok. E por fim, em ocupação GPS, o que mais é relevante para a gente? Nome do ponto, nome original e a fonte, de onde veio. Apliquei, ok. E o formato sempre será gerado em Excel. Olha, Excel. Importante isso, pessoal. Fiz isso, qual a próxima etapa? Executar. Então, com base nisso que a gente criou, será gerado o relatório do nosso levantamento. E esse relatório já está estruturado de forma que o métrica topo interprete. Simplesmente venho em arquivo, salvar como, busco o meu local de nosso projeto de interesse e selecionamos o tipo de salvamento para o formato Excel 97-2003. Nome da obra, EAD, salvar.